Então, vamos aqui. Nas aulas passadas, a gente começou a estudar o procedimento da licitação. E a questão dos princípios. Então, a gente começou a estudar que a licitação é um procedimento administrativo altamente burocrático. A gente viu que esse procedimento da licitação é baseado em alguns princípios. Esses princípios a gente chama como se fossem os alicerces. Assim como os alicerces formam uma casa e formam a base da construção de uma casa, da mesma forma, os princípios licitatórios formam a base dessa licitação. E uma vez que esses princípios não são atendidos, a licitação em si pode virar nula. Né? Uma vez que um desses princípios não é atendido, a licitação pode se tornar nula. Né? Todo procedimento licitatório pode ser anulado. Então, os princípios ele constituem a base da licitação. Então, entender esses princípios é fundamental para que o processo licitatório ocorra bem, né? E ocorra de uma forma correta. Na aula passada, nas aulas passadas, né, nós estudamos os princípios. Deixa eu só voltar aqui. Nós estudamos os princípios da... Deixa eu voltar aqui. Da igualdade, né? O princípio da isonomia, o princípio da legalidade. Eu não vou falar mais isso, porque está na gravação, né? E a gente tem outras coisas para ver hoje. O princípio da autonomia, que vai basicamente dizer que todos os licitantes, né? Todas as empresas devem ser pautados de forma igual, né? Devem ser vistos de forma igual. Só que a gente viu que mesmo esse princípio dizendo que todos devem ser tratados de forma igual, existe uma exceção a esse princípio, né, que é dado justamente pela lei complementar. Qual o número da lei complementar que traz a exceção a esse princípio da igualdade? Qual o número da lei complementar? 123, né? A Ana Laísa estava prestando atenção na aula. 123, 8.066, a lei de licitação. Então, a lei complementar 123 vai trazer uma exceção ao princípio da igualdade, quando ele traz o quê? Ele traz o tratamento diferenciado para qual tipo de empresa? A lei 123. Ela traz um tratamento diferenciado para que tipo de empresa? Hein? Quais são os tipos de empresas que são beneficiadas na licitação? Quais são? São duas. Quais são? Hein? Microempresa e vamos lá. Empresa de pequeno porte. Exatamente. Microempresa e empresa de pequeno porte. Então, essas empresas, tanto a AME quanto as EPPs, elas possuem tratamento diferenciado na contratação com a administração pública. Tanto na questão de valor, então, se elas, por exemplo, participarem de um processo licitatório e tiver até 10%, um valor até 10% maior do que aquela proposta mais bem classificada, a empresa pode apresentar outra proposta mais vantajosa para ganhar aquela licitação. Então, tanto na questão de valores, como também na questão da própria documentação. Caso a empresa, a microempresa ou empresa de pequeno porte apresentar, por exemplo, qualquer certidão negativa vencida, ela vai ter um prazo de 5 dias úteis para apresentar uma nova certidão válida. Então, esse tratamento, ele visa justamente colocar essas empresas em pé de igualdade com empresas de médio e grande porte, justamente para assegurar esse princípio da igualdade. O princípio da legalidade, ele vai dizer justamente que toda a licitação ela vai ser regrada por uma lei. Qual é a lei da licitação? Eu falei na aula passada. Qual é a lei da licitação? Qual é o marco legal da licitação? Qual é a lei de cada licitação? Não estou falando da lei de licitações, eu estou falando da lei da licitação específica. Onde é que eu encontro a lei da licitação? No
Onde é que eu encontro a lei de cada licitação? Bota aí no chat. No edital. O edital é a lei da licitação. Então, toda a legislação compreendente daquela licitação em específico vai ser compreendida nesse edital. O edital vai conter tanto as cláusulas para a participação naquela licitação, vai ter tantas cláusulas para o julgamento daquela licitação, vai dizer como é que aquela licitação vai ser julgada, vai dizer quais são os itens que serão adquiridos naquela licitação, bem como todas as disposições da questão do contrato daquela licitação. Mais na frente a gente vai estudar especificamente sobre a questão do edital da licitação. Aí nós temos o princípio da impessoalidade, né, que vai dizer justamente que a licitação ela não pode beneficiar pessoas, né, na questão de vantagens individuais. Então, a licitação ela tem esse caráter impessoal, né? Eu não vou a administração pública ela não pode fazer contratos públicos para favorecer pessoas particulares, né? Pelo menos é o que o princípio diz, né? Que está na lei. O princípio da moralidade, da probidade, vai dizer justamente parecido, né, com na impessoalidade. Moralidade é a questão da ética, do que é certo, né? Eu não posso, do que é lícito, né? Então, a moralidade, eu não posso fingir os valores éticos, não posso fingir leis, né, para a questão da licitação. Bem como da probidade, né? A probidade, ele está intrinsecamente ligado à conduta dos agentes que fazem a licitação. Quando a gente fala de probidade, a gente fala de probidade administrativa, né? O que é probidade administrativa? É agir de forma correta, né? Quando você incorre no crime de improbidade administrativa, você cometeu algo errado em algum procedimento administrativo. Quando se fala em improbidade administrativa, em relação à licitação, nós estamos falando nos atos em que os funcionários públicos fazem da licitação em si, seja na elaboração do edital, seja nas fases da licitação em que se ocorreu algum erro, né? O princípio da publicidade vai dizer exatamente que a licitação ela deve ser pública, ou seja, todos devem saber da licitação, ela deve ser amplamente publicizada, né, em todos os meios possíveis, seja na internet ou afixada em locais próprios da instituição que está realizando a licitação. Nós vimos também que essa publicidade ela é maior no caso da concorrência. A gente vai depois ver as modalidades das licitações, né? A maior modalidade é a concorrência e a modalidade que é mais complexa, porque ela envolve valores mais altos. Então, certos valores só podem ser pela modalidade de concorrência. Então, por exemplo, a modalidade de concorrência, você tem que se passar 45 dias o edital publicado antes da licitação correr, 45 dias, né? Então, você tem que publicar o edital em diário oficial, tem que ficar 45 dias esse edital publicado, né, publicizado, para depois ocorrer a licitação. No convite, essa publicidade já é menor. No convite, por exemplo, só são 5 dias úteis. Então, para uma licitação na modalidade de convite ocorrer, só é dado 5 dias úteis. Você publicou hoje, 5 dias úteis depois você já pode realizar a licitação. Então, esse princípio da publicidade, ele existe justamente para você dar uma publicidade mesmo, né? Uma visibilidade para a questão da licitação, para que todas as empresas possam participar desse processo licitatório e para que a compra pública seja o mais justa, né, e mais competitiva possível. Sim, coloquei sim. Princípio da vinculação ao instrumento, o próximo, né? É o princípio da vinculação do instrumento convocatório. O que diz esse princípio? Esse princípio, ele vai dizer justamente que todos os atos da licitação têm que se vincular ao instrumento convocatório dela. Qual o instrumento convocatório da licitação? Hein?
qual é o instrumento convocatório da licitação? Saber se vocês estavam prestando atenção na aula passada. O edital, exatamente. O que é um instrumento convocatório? É um instrumento, um documento que convoca as pessoas, né? Nesse caso, o edital. O edital é o instrumento convocatório. Quando eu digo princípio de vinculação ao instrumento convocatório, eu estou dizendo que todos os atos da licitação têm que se submeter ao edital. Todos. Desde a formulação, análise de documentos, análise de propostas, formulação do contrato, recebimento dos materiais. Eu dei até um exemplo para vocês na questão do detergente na escola. Eu fazia a licitação de material de limpeza, colocava os detergentes de 500 ml lá na licitação. Quando era na hora de entregar o material, a empresa bonitinha vinha com um detergente de 1 litro. Eu digo, ó, o dedinho, de jeito nenhum, pode voltar e entregar o material igual estava na licitação, que era 500 ml. Justamente, se eu coloco na licitação tá 500 ml, você não pode me entregar um detergente de 1 litro, porque tudo tem que ser conforme o que está na licitação. Né? Eu poderia até ir ser preso pelo crime de propriedade administrativa, improbidade administrativa, né? Por conta justamente desses princípios. Então, tudo tem que ser vinculado ao instrumento convocatório. Julgamento objetivo. O que é o julgamento objetivo? Toda a licitação ela deve ser julgada conforme critérios que estão estabelecidos no edital da licitação. Geralmente, esses critérios são de acordo com os tipos da licitação. Interessante que nesse mesmo princípio aqui, ele já traz para vocês os tipos de licitação. Quais são os tipos de licitação que nós temos? Nós temos 4 tipos de licitação. Menor preço, melhor técnica, técnica e preço e maior lance. Se eu escrever aqui, né? É bom que vocês anotem isso. Os tipos de licitação. Tipos de licitação. Anotem aí no caderno. Quais são os tipos? Menor preço. Então, num tipo de licitação menor preço, ganha aquela empresa que apresentar o menor preço daquele produto. Melhor técnica. Ganha a licitação aquela empresa. Eu ia botando melhor preço, mas é melhor técnica. Melhor técnica. Ganha aquela empresa que oferecer a melhor técnica para desenvolvimento daquele produto. Melhor técnica. Aí nós temos uma mescla dos dois, né? Aquela que apresenta menor preço e melhor técnica. Melhor técnica. E maior lance. Lembrando que esse daqui é só para no caso da modalidade de licitação leilão. Ganha quem ofereceu o maior lance. Essas daqui, melhor técnica e menor preço, melhor técnica, geralmente é para licitação concurso. A gente vai estudar essa modalidade de licitação concurso. E não confundir, pelo amor de Deus, eu já vou dizendo de antemão, não confundam modalidade de licitação concurso com concurso público. São duas coisas completamente diferentes. Uma não tem nada a ver com a outra. Concurso público é um instrumento público que visa a contratação de pessoal, né, de pessoas para funções públicas. Modalidade de licitação concurso, ela visa adquirir, né, contratar equipamentos, pessoal. Por exemplo, modalidade de concurso. Eu vou fazer uma licitação da modalidade de concurso para contratar bandas para o forró. Então, primeiro, no caso, nem se contrata a banda, se contrata a agência, né? A agência que vai contratar as bandas. Então, geralmente, essas licitações, por exemplo, para shows, geralmente se faz essa licitação na modalidade concurso, porque isso aí você vai avaliar questões subjetivas, né? Como é que eu sei que, por exemplo, a banda Avião de Forró é melhor do que a banda, sei lá, dizer uma banda de forró que vocês estão fazendo,
Aqui, Júnior Viana. Como é que eu sei que Júnior Viana é melhor do que Aviões de Forró? Em si, vai ter um Limão com Mel, né? Como é que eu sei que Aviões de Forró é melhor do que Limão com Mel ou que Júnior Viana, né? Vai ter justamente uma comissão que vai determinar isso, né? A melhor técnica, enfim. Essas licitações, elas são geralmente essas licitações que envolvem contratações mais subjetivas, elas são colocadas na modalidade concurso, tá certo? Então, não confunda modalidade de licitação concurso com concurso público. São duas coisas completamente diferentes. Uma não tem nada a ver com a outra. Vamos para o princípio da adjudicação compulsória. A adjudicação compulsória, primeiro que é adjudicação. Se acostumem com esse termo complexo, né? Diferente. O que é adjudicar, né? Deixa eu colocar aqui. Escrevam aí, né? Adjudicar. O que é adjudicar? É você declarar o vencedor da licitação. Aí vai ter, no caso, adjudicar, né? Adjudicar ou adjudicação, a mesma coisa. Tá certo? É você declarar o vencedor da licitação. E depois, existe outro termo que é a homologação, que a gente vai estudar depois. Qual a diferença da adjudicação para a homologação? Na adjudicação, eu declaro o vencedor da licitação. Na homologação, eu declaro o resultado da licitação. Declaração do resultado da licitação. Pedro, não é a mesma coisa, não? Não, são duas coisas diferentes. Qual a diferença? Tuliane perguntou, né? Não é a mesma coisa, não? Não, não é a mesma coisa. Qual a diferença? Né? Qual a diferença básica? Na adjudicação, você declara o vencedor da licitação, mas ainda existem as fases dos recursos. Então, lembra, pode ser que na adjudicação haja algum recurso de alguma empresa, né? Alguma empresa entre com recurso na licitação e aquela adjudicação seja mudada, né? Porque justamente essa adjudicação ela tem que se revalir a esse princípio. Qual é o princípio da adjudicação compulsória? Ele diz que eu só posso declarar vencedor daquela licitação aquela empresa que realmente é vencedora da licitação. E quem que vai ser vencedora da licitação? Aquela empresa que estiver de acordo com os critérios de julgamento objetivo daquela licitação. Então, por exemplo, se eu realizei uma licitação e essa licitação foi de menor preço, eu dei até o exemplo da aula passada, mas, por exemplo, vem uma empresa de médio porte, uma empresa de grande porte, e participou uma microempresa, e essa microempresa apresentou um preço um pouco menor do que 10% acima daquela empresa que ganhou. Então, quem vai ganhar essa licitação de fato vai ser aquela microempresa, né? Porque ela se enquadra naquela lei complementar 123. Então, assim, essa questão da adjudicação, ela só pode ser feita ao vencedor daquela licitação. Soraya perguntou, vão avaliar primeiro o vencedor primeiro? Sim. Quando ocorre na licitação, nós temos duas fases, que a gente vai ver depois, né? Mas já adiantando aqui para vocês. Quais são as fases da licitação? A primeira fase é a habilitação. A habilitação. O que é essa fase? Nessa fase, eu vou verificar os documentos de habilitação das empresas. O que são os documentos de habilitação? São aqueles documentos que vão permitir com que aquela empresa participe do processo licitatório. Cada licitação vai exigir documentos específicos. Então, vão se analisar os documentos, ver as certidões negativas da empresa, contrato social, enfim,
declaração que a empresa não emprega mão de obra menor de idade, declaração que a empresa está em enquadramento, né, tributário, enquadramento empresarial, enfim. Vai ser pedido uma série de documentações, vai ser verificado se a empresa entregou essa documentação em conformidade com o que estava se pedindo no edital da licitação. Feito isso, feita essa análise, visto que as empresas, por exemplo, se tiver alguma empresa que tiver com problema em algum documento, ela já é considerada inabilitada, então ela já não participa para a segunda fase. Então, essa primeira peneira, onde é observado, eu já vou ver se todas as empresas têm capacidade de contratar com aquele órgão público. Então, é verificado tudo isso na fase de habilitação. Se, ok, né? E aí tem que ter no mínimo 3 empresas, né? Depois a gente vai ver isso. Que nessa fase de habilitação, eu tenho que ter no mínimo 3 empresas para eu passar para a segunda fase. Se eu não tiver 3 empresas, ocorre um processo que a gente chama de licitação fracassada. A gente vai ver depois o que é uma licitação fracassada e uma licitação deserta. Eu sei que são muitos conceitos, mas a gente vai estudar todos eles, né? Existem algumas hipóteses para se fracassar uma licitação, né? Uma das hipóteses é você não ter, no mínimo, 3 empresas habilitadas. Então, se você não tem, no mínimo, 3 empresas habilitadas, a licitação é considerada fracassada, a licitação acaba naquele momento e vai ser lançado outro edital, outro procedimento para convocar novas empresas a participarem do processo licitatório. Mas vamos dizer que teve 3 empresas habilitadas. Teve 3 empresas habilitadas, aí nós vamos para a segunda fase, que é a fase de acolhimento das propostas, que é a abertura das propostas, né? Abertura das propostas. Então, nessa fase aqui, eu vou verificar primeiro se as propostas foram elaboradas em conformidade com o edital da licitação, vou verificar se está tudo ok, vou verificar quem foi realmente o ganhador, quem apresentou a proposta de acordo com o tipo da licitação. Então, se a licitação era menor preço, vão ganhar as propostas daquelas empresas que apresentarem menor preço. Lembrando que existem 2 tipos de licitação menor preço. Existe aquele tipo de licitação menor preço por item e existe ainda o menor preço global. Existe ainda essa diferença. Qual a diferença, Pedro, da menor preço por item e menor preço global? A por item, eu vou verificar cada item e ver qual a empresa que apresentou o menor preço daquele item. Por exemplo, licitação de material de expediente, ou material de limpeza. Eu tenho empresa A apresentou detergente a R$ 3,00, empresa B apresentou a R$ 3,50 e empresa C apresentou a R$ 3,75. Quem vai ganhar? Aquela que apresentou a R$ 3,00, o menor preço por item. Já no item desinfetante, a empresa B já apresentou o preço menor. Aí quem vai ganhar? Cada empresa vai ganhar aquele item menor. Já o preço global, não. Quando eu olho o menor preço global, vai ser visto só o valor total global. A licitação pode ter vários itens. A gente vai depois estudar cada tipo de edital, vocês vão ver. Então, a empresa vai ter o valor global lá com a soma de todos os itens e eu vou só olhar o valor global da proposta. E aquele valor global que for menor é aquele que vai ganhar. Então, nessa fase de abertura de proposta, Soraya, que eu vou verificar realmente quem é o vencedor da licitação. Eu vou fazer um mapa comparativo de preço, é feito um mapa comparativo de preço, inclusive esse mapa comparativo faz parte da documentação da licitação. Então, nesse momento da abertura das propostas, em que eu vou conseguir visualizar quem é o vencedor da licitação, entendeu? Então, depois disso, é que vai ocorrer realmente a adjudicação, que é você declarar o vencedor. Então, primeiro você verifica quem é o vencedor a partir dessa abertura de propostas e depois você consegue declarar o vencedor. Só que aí nesse intervalo, depois que você declara o vencedor, ainda existe a fase de recursos, em que qualquer empresa que se sentir injustiçada nesse momento de acolhimento de propostas, ou que se achou que houve algum erro nesse julgamento, ela pode entrar com recurso da licitação, e que esse recurso vai ser julgado, obviamente.
Então, só depois que é visto todos esses recursos que ocorre a fase da homologação. A homologação é a fase final da licitação, onde você declara realmente o resultado. Entendeu? Por isso que não é a mesma coisa. A homologação, ela fecha a licitação. Eu homologo, eu finalizo o processo. A adjudicação, eu só estou declarando o vencedor. Entendeu? Respondido as dúvidas? Eu sei que é meio complexa a resposta, mas que eu tenho que explicar as coisas, né? É porque, assim, a gente está estudando só os princípios. Só que para eu explicar os princípios, eu tenho que explicar coisas que tem lá na frente, né? Porque senão fica um pensamento quebrado. Mas eu tenho fé que vocês vão entender, tá bom? É muito complexo, tá certo? Licitação tem muito complexo, por isso que a gente tem que ir devagar, né? Para que vocês possam entender. O que é o princípio da ampla defesa? O princípio da ampla defesa vem dizer justamente que todos os licitantes, ou seja, todas as empresas que participam da licitação, elas têm a ampla defesa. O que é a ampla defesa? Elas têm a capacidade de se defender caso elas considere que alguma fase, algum procedimento da licitação foi feito de forma incorreta ou que elas foram prejudicadas por qualquer ato que a comissão de licitação tenha feito. Então, elas podem entrar com recurso junto à comissão de licitação, inclusive podem entrar em recurso em instâncias superiores, né? Em órgãos superiores àquele órgão que você contratou, inclusive na justiça. Então, esse princípio da ampla defesa, ele vem justamente, né? Eu acho que a gente não tinha entrado nele na aula passada, não. Tínhamos? Eu não lembro de ter entrado nesse princípio na aula passada. Entramos, vocês lembram? Vocês lembram de ter entrado? Não, né? Alguém pode ler aí, para mim, por favor, esse princípio? Que está escrito aí na apostila. Alguém pode ler, por favor? Pode ler, aí quem levantou a mão. Soraya. Princípio da ampla defesa. Finalmente, cabe ainda uma palavra a respeito de um princípio pouco mencionado em matéria de licitação. Trata-se do princípio da ampla defesa, já reconhecido em alguns casos concretos pela jurisprudência. Cita-se acórdão do STF, publicado na RTJ 105 a 162, em que, embora sem julgamento do mérito, porque o problema da defesa envolvia matéria de fato, inapreciável em mandato de segurança, ficou implícito o reconhecimento do direito de defesa na licitação, como procedimento administrativo que é. A matéria foi também examinada pelo Tribunal Federal de Recursos em hipótese em que houve desclassificação de empresa licitante por falta de idoneidade técnica, sem assegurar o direito de defesa. Na vigência da nova Constituição, o artigo 5º, inciso 15º? 55, isso mesmo. Torna indiscutível a exigência de observação desse princípio, com os meios e recursos a ele inerentes, e também do princípio do contraditório, em qualquer tipo de processo administrativo que haja litígio. O artigo 87 da Lei 8.666, de 93, exige a observância da ampla defesa para a aplicação das sanções administrativas. Pronto, obrigado, Soraya. Então, aí, essa ampla defesa, ela cabe tanto para os procedimentos realizados na licitação, mas também cabe na questão de sanções. Eu falei para vocês que se uma empresa, lá é lógico que todas essas sanções administrativas estão previstas no edital da licitação. Depois a gente vai estudar um edital minuciosamente, um edital da licitação, e vocês vão ver que lá tem uma parte só para sanções administrativas. O que são sanções? São como se fossem multas. Multas que a administração pública pode imputar àquela empresa que descumprir alguma regra daquela licitação. Então, quando a empresa participa do processo licitatório, ela aceita as condições daquele edital, inclusive daquelas sanções.
Então, por exemplo, a empresa atrasa na entrega daqueles materiais, ela pode receber uma multa por aquele atraso. Ela desiste de entregar aqueles materiais, já tendo sido celebrado o contrato. Ela pode receber uma multa pelaquela desistência, tá certo? Então, lógico que essas multas, essas sanções, a empresa tem direito, sim, à ampla defesa, tanto naquele órgão como órgãos e instâncias superiores, tá certo? Então, essa ampla defesa, ela visa justamente resguardar, né, os direitos das empresas que participam do processo licitatório. E aí nós vamos para o último princípio, que é o princípio da sustentabilidade, ou princípio da licitação sustentável. Esse princípio, ele é novo, tá certo? Ele foi estipulado, eu acho que em alteração aí nova da licitação. E ele visa justamente pela preservação do meio ambiente, né? Que tanto o edital como os meios, eles devem segurar o equilíbrio ecológico, a preservação do meio ambiente. Alguém pode ler aí esse texto da licitação sustentável? Outra pessoa, por favor. Pronto, pode ler, Kaique. Princípio da licitação sustentável. O princípio da sustentabilidade do procedimento licitatório incentivar a preservação do meio ambiente. Ai, que interessante! Sustentável no nome, então... O primeiro passo nesse sentido, talvez, tenha sido dado pela Lei número 6.938 de 81, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente. No artigo 4º, foram definidos os objetivos dessa política, dentre eles a compatibilização do desenvolvimento econômico-social com a preservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio econômico-social, difusão de tecnologias nacionais orientadas para o uso racional de recursos ambientais, difusão de tecnologias de manejo do meio ambiente, divulgação de dados e informações ambientais e formação de uma consciência pública sobre a necessidade de preservação da qualidade ambiental e do equilíbrio ecológico, preservação e restauração dos recursos ambientais com vistas à sua utilização racional e disponibilidade permanente, concorrendo para a manutenção do equilíbrio ecológico, princípio à vida. Top! Por sua vez, o artigo 170 do inciso 6 da Constituição Federal, na redação original, inclui a defesa do meio ambiente entre os objetivos da ordem econômica. E o artigo 225 estabelece que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. O parágrafo 1º do mesmo dispositivo indica as medidas possíveis para assegurar a efetividade desse direito. Dentre elas, o dever de exigir, na forma de lei, para a instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental a que se dará publicidade. Eu acho que é aí que entra o trabalho de um geólogo, já vou falar sobre isso. Inciso 4, né? E o de controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e ao meio ambiente. Engenheiro ambiental também, acho. Bem por aí, pessoal. Inciso 5. Posteriormente, o artigo 170, 6, foi alterado pela emenda constitucional no 1903, não sei, constitucional no 40/3, para colocar como princípio de ordem econômica a defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e dos seus processos de elaboração e prestação. Estava posto
o fundamento constitucional para as demandas para as chamadas licitações sustentáveis ou licitações verdes, em que se combinam os objetivos tradicionais da licitação, de buscar a melhor proposta para a administração e garantir a isonomia aos licitantes, com desenvolvimento sustentável, que procura preservar o meio ambiente em harmonia com fatores sociais e econômicos. A partir daí... Norma e tal, mas deu para entender que ele vai falar sobre vários artigos, enfim, que falaram, exemplo também dos Jogos Olímpicos, os Paralímpicos, aí vai falar sobre tudo isso, que todas essas licitações elas foram feitas já nesse novo molde, né? Então eles trazem alguns princípios, enfim, né? Eu não vou fazer com que você leia esse texto todinho, mas em suma, tudo isso vai dizer que a licitação, ela agora, né, é um novo princípio que foi estipulado, que o procedimento licitatório, ele também vai, principalmente quando se trata de obras e aquisições, tem que ser vista essa questão da preservação ao meio ambiente, principalmente em obras públicas, né, tem que ver essa questão da sustentabilidade quando for feita essa questão da obra. Então, assim, eu não vou fazer você ler o texto todo, né? Mas deu para entender a ideia do princípio, tá certo? Ele traz aqui uma série de exemplos, tal, e como não é, o que é uma licitação, enfim. Ele traz aqui uma série de exemplos. Mas, enfim, deu para entender o que é o princípio da licitação sustentável, né? A própria palavra sustentável, né, liga a questão da sustentabilidade, então acho que vocês não vão ter problemas, né, de identificar isso. Aí nós vamos para outro tópico bastante interessante, que é a obrigatoriedade da licitação. Pedro, como assim? Você não tinha me dito que todos os órgãos da administração pública, direta e indireta, são obrigados a realizar a licitação? Eu tinha dito isso para vocês? Tinha. E são. Só que, como toda regra e como toda boa regra, existem exceções, né? Todas as regras existem exceções. Então, a gente vai ver exatamente essas exceções em que a licitação ela é dispensada ou dispensável. Existe uma diferença, tá certo? Por mais que pareçam iguais, mas existem situações em que a licitação é dispensada, e situações em que a licitação é dispensável. Qual a diferença das duas? Dispensado e indispensável. Na licitação dispensada, não ocorre licitação de forma nenhuma. Ou seja, tem certas situações em que você nem pode realizar a licitação. Não existe obrigatoriedade. Então, você não precisa fazer porque a licitação é totalmente dispensada. Não precisa se fazer. Já há situações em que a licitação é dispensável, ou seja, existe a obrigatoriedade de fazer a licitação, mas por certas circunstâncias não se faz. Exemplos em quando a licitação é dispensável: em estados de calamidade pública. Tem vários exemplos, né? Vou já citar alguns, mas algum está... um dos exemplos é o estado de calamidade pública. Da qual nós estamos, tá certo? Desde 2020, que foi decretado o estado de calamidade pública pela questão do coronavírus. Então, todas as aquisições pelos governos estaduais, municipais, eles são dispensados de licitação. Pode falar, Soraya. Quer falar? Mas assim, é dispensado de licitação em geral, por exemplo, nós tivemos uma crise sanitária, logo decretado de estado de calamidade pública, mas até tipo para educação e tudo é dispensado geral. Não é dispensável, não é dispensado, é dispensável. Aí vamos entender, não é para tudo liberou geral, não, como vocês estão pensando, não. Na própria lei que cria
a lei de calamidade pública diz em que situações as licitações podem ser dispensáveis. Então, por exemplo, aquisições de medicamentos, aquisições de materiais médicos, hospitalares. Então, nesse sentido, pode-se realizar licitações dispensáveis. Questão de escolas. Se na lei lá da calamidade pública dispensar a licitação para, por exemplo, aquisição de chips para as escolas, aquisição de, sei lá, alimentação, né, merenda, enfim, se vê que realmente necessita, a própria lei que cria a calamidade pública vai justamente citar quais órgãos podem, né, dispensar a licitação. Vejam que existe uma diferença muito grande de licitação dispensada e licitação dispensável. Quando a licitação é dispensável, ela pode ocorrer ou não. A lei que cria a calamidade pública, ela vai dizer, a licitação ela é facultada. Na dispensável, a licitação ela é facultada. Ela pode ocorrer, tá certo? Mesmo a lei de calamidade pública, ela liberando, entre aspas, de não se realizar o procedimento licitatório, mas o órgão que quiser realizar a licitação, ele pode fazer, tá certo? E aí, né, não correr nos crimes, né, enfim, né, que se pode correr justamente quando a licitação não é realizada. É lógico que a gente vai ver os casos para dispensa de licitação. O que é uma dispensa de licitação? É exatamente quando a licitação ou é dispensada ou é dispensável, eu vou realizar a dispensa da licitação. O que é a dispensa de licitação? É um processo em que a administração pública pega 3 empresas, faz no mínimo 3 empresas, faz a pesquisa de preço nessas 3 empresas, a escolha da administração pública. Então, a administração pública pode escolher qualquer 3 empresas e fazer uma pesquisa de preço nessas 3 empresas e verificar qual é o menor preço que elas têm. Então, esse é o procedimento de dispensa de licitação, em que as licitações ou são dispensadas ou elas são dispensáveis. A gente vai ver já bem direitinho qual é essa diferença entre a licitação dispensada e as licitações dispensáveis. As dispensadas, elas vão ocorrer na questão da é um termo até difícil até de pronunciar, inegibilidade. Que é exatamente quando não existe a licitação de jeito nenhum. Não se faz a licitação. No caso em que a licitação é totalmente dispensada. E existem, justamente, como eu disse, essas ocasiões em que a licitação ela é dispensável, ou seja, ela é facultada. Então, vamos aqui. A Constituição Federal exige licitação para contratos de obras, serviços, compras e alienações. Está previsto no artigo 7º, inciso 21 da Constituição. Bem como para concessão, permissão de serviços públicos. A lei, né, número 8.066/93, exige licitações para obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, concessões, permissões e locações. Estão obrigados à licitação todos os órgãos da administração pública direta, os fundos especiais, as autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedade de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e municípios. Quando as entidades da administração indireta, o artigo 119 da lei tal determina que editarão regulamentos próprios, devidamente publicados e aprovados pela autoridade de nível superior a que estiverem vinculados, ficando sujeitos às disposições da lei. A emenda constitucional tal deu nova redação, deixando em aberto a possibilidade de procedimentos diferenciados para, de um lado, a administração direta, autárquica e fundacional, né, e de outras empresas públicas, às quais se submetem ao artigo tal. O artigo 173, por sua vez, prevê em lei que vem estabelecer o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade mista e seus subsidiários,
que explorem atividade econômica de produção e comercialização de bens e serviços. Aqui está dizendo só os casos, né, em que todas as licitações elas são obrigadas, né? Agora vamos ver os casos em que elas não são obrigadas, que é o caso de dispensa e inexigibilidade. O caso de inabilidade é o caso que a licitação é totalmente dispensada, tá certo? Ou seja, não ocorre. Aí vamos ver. Ele já diz aqui na própria lei, ele já vai dizer os casos de inexigibilidade e de dispensa. O artigo 37, onde é que vai estar? O artigo 37, inciso 21 da Constituição, ao exigir licitação para contratos ali mencionados, ressalva os casos especificados na licitação, ou seja, na legislação, ou seja, deixem aberta a possibilidade de serem fixadas por lei ordinária hipóteses em que a licitação deixe de ser obrigatória. Note-se que a mesma ressalva não se contém no artigo 175, que, ao facultar a execução do serviço público para concessão ou permissão, exige que se faça sempre através de licitação. Deste modo, apenas em situações de inviabilidade de competição poderá deixar de ser realizada a licitação. Aí tem um decreto, né, número 200 de 67, estabeleceu a reforma administrativa federal, previa hipótese de dispensa de licitação, sem distingui-los dos casos de inexigibilidade. Não obstante, a doutrina já fazia distinção, depois de consagrada pelo decreto tal, né, que indicava os casos de dispensa e o artigo 23, os de inexigibilidade. Aí ele traz aqui a diferença básica, né? A diferença básica entre as duas hipóteses está no fato de que, na dispensa, há a possibilidade de competição, que é o que eu falei, né? Os casos em que a licitação é dispensável, né? Que é o caso em que a licitação ela é dispensável, ou seja, existe a possibilidade de ocorrer a licitação. Tá certo? Existe a possibilidade de ocorrer competição e por isso a licitação, né? De modo que a lei faculta a dispensa, né? Faculta a realização ou não da licitação, né? Que fica inserida na competência discricionária da administração. Já nos casos de inexigibilidade, não há possibilidade de competição, porque só existe um objeto ou uma única pessoa que atenda às necessidades da administração. A licitação, portanto, é inviável. Aí ele vai dizer o seguinte, que existe, contudo, casos em que a dispensa que escapam à discricionalidade administrativa por estarem já determinados em lei. É o que ocorre no artigo 17, incisos tal, né? Aí que vão falar a questão que dispensa a licitação quando se trata de alienação de bens imóveis. Ele vai dizer bem direitinho aqui. Quais são os casos em que a licitação é dispensada? Quais são os casos? Alienação de bens imóveis, nas seguintes hipóteses. Dação de pagamento e doação. Aí, em casos de permuta de imóvel, né? Investidura, venda, auto-órgão. Alienação gratuita e onerosa. Litigação de posses, né? De imóveis. Alienação gratuita e onerosa, aforamento, concessão de direito real de uso, locação ou permissão de uso, isso aqui tudo para bens imóveis, tá certo? Isso tudo caso de dispensa. Concessões de títulos de propriedade de uso geral. Enfim, ele vai trazer aqui vários exemplos para a questão de bens imóveis, né? Tudo para bens imóveis. Isso o órgão em que as licitações são dispensadas. Já a questão de bens móveis, o artigo 17, inciso 2º, artigo 17, dispensa a licitação nos seguintes casos. Doação permitida exclusivamente para fins de interesse social, após a avaliação da oportunidade e conveniência socioeconômica, relativamente à escolha da outra forma de licitação. Permuta permitida exclusivamente entre órgãos ou entidades da administração pública, suspensa liminarmente para estados, Distrito Federal, municípios, né? Venda de ações que poderão ser negociadas em bolsa,
venda de títulos em forma de liquidação permanente, venda de bens produzidos ou comercializados por órgãos ou entidades de administração pública em virtude, né, e venda de materiais e equipamentos. Aí ele vai falar, né, então ele diz assim, os casos de dispensa de licitação não podem ser ampliados, porque constitui uma exceção à regra geral que exige licitação quando há de possibilidade de competição. Precisamente, por constituir exceção, sua interpretação deve ser feita no sentido estrito. Quanto à inexigibilidade, a própria redação traz implícita a possibilidade de ampliação. Com efeito, a inexigibilidade é decorrência da inviabilidade de licitação. O próprio dispositivo prevê algumas hipóteses, o que não impede outras que surjam na prática. Se a competição não existe, não há que se falar em licitação. A inviabilidade deve adequar demonstrada. Pedro, não entendi nada. Eu vou resumir para você de forma bem facinho, de forma que não precise você decorar daquele tanto de inciso, né? Que não precise você, para que de uma forma clara, simples e fácil, você entender qual a diferença entre inexigibilidade, ou seja, o caso em que a licitação é totalmente dispensada, e o caso de dispensa de licitação, ou seja, aqueles casos em que a licitação pode ocorrer ou não. O que é a licitação inexigibilidade? Nesse caso, não existe competição. Ou seja, por exemplo, eu vou fazer uma licitação lá para a escola para aquisição de botijão de gás, para gás de cozinha. Eu faço essa licitação, aí vamos dizer que na região todinha de Iguatu, só tem uma empresa que venda botijão de gás de cozinha. Nesse caso, como só tem uma única empresa, não tem como ter competição. Nesse caso, não existe licitação. Outro exemplo, eu vou fazer uma licitação para compra de material de laboratório, né? Material laboratorial, né? Para o laboratório de química ou biologia lá para a escola. Só que na região todinha de Iguatu, esses municípios tudinho, inclusive Fortaleza, só existe uma única empresa que quis comprar, que quis vender material de laboratorial. Então, nesse caso, se só tem uma empresa, não tem competição. Então, nesse caso, é a questão da inexigibilidade, ou seja, não tem competição. Então, na inexigibilidade, é um nome até difícil de escrever e de ler, né? Habilidade. Então, nos casos de inexigibilidade, anotem aí no caderno de vocês. Inexigibilidade, não há competição, só tem uma empresa. Só vai ter uma empresa que vende, só tem uma empresa. Então, se só tem uma empresa que vai vender aquele produto na região, mas como é que se observa a inexigibilidade? Se faz a licitação uma vez, geralmente é assim, viu? Se faz a licitação uma vez, não vem ninguém. Ou só vem uma empresa. Aí, como só vem uma empresa, a licitação fracassa, porque só teve um, fracassou. Quando não vem ninguém, é a licitação deserta, né? Mas na frente vai dizer a diferença de licitação fracassada. Tem as hipóteses, depois eu vou falar. Tem várias hipóteses para a licitação fracassar. Mas só tem uma hipótese para a licitação ser deserta. O que é uma licitação deserta? Uma licitação em que não vem nenhuma empresa para participar daquela licitação. Eu fiz uma licitação em que nenhuma empresa quis participar. Licitação deserta. Não veio ninguém, não veio nenhuma empresa. Certo? Já para a licitação fracassada, em ambas as hipóteses, a licitação não como é que eu posso dizer? De uma forma mais simples. A licitação não vigorou, não foi para frente. Tá certo? Em ambos os casos, tanto na licitação fracassada como na deserta. Na deserta não veio ninguém, não participou ninguém. Na fracassada existem as hipóteses para a licitação fracassada. Quais são as hipóteses? Por exemplo, não ter no mínimo 3 empresas participantes da licitação habilitadas. Então, não teve 3 empresas habilitadas, a licitação fica fracassada. Fracasso também, por exemplo, por valor. Se, por exemplo, eu tinha 10 mil reais para comprar material de limpeza para a escola. 10 mil reais para comprar material de limpeza para o ano todinho para a escola.
Mas todas as empresas colocaram propostas acima de R$10.000. Então, a licitação fracassa. Porque como é que eu vou comprar valores acima de 10.000 se eu só tinha 10.000 para pagar para as empresas? Entendeu? Então, a licitação também pode fracassar por valor. E tem outras hipóteses, mas as mais comuns são essas. Ou por valor ou pelo número de participantes habilitados. Então, os casos de inexigibilidade vão acontecer quando não tem competição. Só tem uma empresa que vende aquele produto, só ela que vai vender, não tem competição. Agora, quando é que ocorre casos em que a licitação é dispensada? Por pequeno valor, a gente vai ver com essas situações. A licitação é um pequeno valor, então a licitação ela pode ocorrer ou não, ela é dispensável. Ou seja, eu posso fazer a dispensa. Então, se a licitação é um baixo valor, pode ser que você pode fazer a dispensa de licitação. Então, nesse caso, a licitação é dispensável porque ela é um pequeno valor. Em situações excepcionais, que é exatamente, Soraya, a situação que a gente está hoje. Ele vai dizer as situações excepcionais. Calamidade pública, em caso de guerra. Eu vou já listar essas situações excepcionais. Em razão do objeto, a gente vai já ver essas situações. E em razão da pessoa. Nayane fez uma pergunta. Se a empresa tiver fundos ou reservas, precisa ainda assim fazer uma licitação para um produto simples? Como assim fundos e reservas? Eu não entendi o começo da pergunta. Que fundos e reservas? Como assim? Eu não entendi. Porque assim, ó. Deixa eu ver se eu entendi o que você está dizendo. Por exemplo, veio para a escola, vamos dizer que veio R$100.000 para a escola, né, um órgão público. Eu estou dando um exemplo da escola porque é a nossa realidade, né? Vamos dizer que veio R$100.000 para a escola no ano. Vamos dizer que desses 100.000, a escola só tinha listado 80.000. Sobrou esses 20.000. É licitado esses 20.000? É assim que você está dizendo? Eu posso fazer licitação desses 20.000? É assim? É assim a pergunta? É meio que isso, né? Então, vamos lá. Para esses valores que não foram licitados, nós temos duas hipóteses. Esses restos foram empenhados? Se não forem empenhados, eles são devolvidos aos cofres públicos. Todos os recursos que não foram licitados no ano do exercício financeiro daquele ano, por exemplo, tinha 100.000. Desses 100.000 só foram contratados 80. Esses 20.000 voltam, devolvidos para os cofres públicos para o orçamento do ano seguinte. Então, nem se faz licitação. Volta para os cofres públicos para montar o orçamento do ano seguinte. E aí, no ano seguinte, a escola, né, por não ter gasto aquele valor, com certeza ela vai receber um valor menor. Porque como que estava previsto 100.000 no orçamento e você só executa 80.000? Isso quer dizer que a escola não necessita de 100.000, ela só necessita de 80.000 e no ano que vem só vai vir 80.000 para ela gastar. Na maioria das vezes é isso que acontece. Então, por isso que o financeiro ele é muito cobrado. No começo do ano, assim que começa o ano financeiro, é a maior doidice para todos os financeiros de órgãos públicos para poder começar a licitar logo e gastar esse dinheiro. Porque se não gastar tudo naquele ano, é devolvido por cofres públicos e no ano seguinte você perde aquele valor, na maioria das vezes. Mas quando não se perde, ou vem um valor menor, ou então, se caso faltar, você vai ter que pedir uma suplementação, né, daquela dotação, daquele orçamento. Então, assim, se sobrarem dinheiro, esse dinheiro eles são devolvidos no final do ano. Agora, por exemplo, vamos dizer, outra situação, né, que essa sua pergunta pode incorrer. Vamos dizer assim, nessa licitação, por exemplo, eu fiz uma licitação para material de limpeza de R$10.000 no ano. Vamos dizer que essa licitação de R$10.000 tenha ocorrido, né, logicamente, como as licitações são menor preço,
Vamos dizer que desses 10 mil, eu consegui comprar tudo que eu queria na licitação que eu estava previsto pelos 10 mil, eu só comprei, a licitação comprou tudo isso por 8 mil, porque como é menor preço, as empresas vão ofertando menor preço, acaba que o que você tinha estimado para comprar com 10 mil, você consegue economizar e comprar isso por valores menores. Vamos dizer que eu tenha comprado tudo que eu estava previsto para comprar com 10 mil, ocorreu a licitação, como a licitação é menor preço, as empresas vão diminuindo os preços, né, para poder ganhar, e aí eu consegui comprar tudo por 8. Isso significa que eu tive uma economia de 2 mil reais. O que acontece com esses 2 mil reais, né? A diferença aí, de 10 para 8. Quer dizer que esses 2 mil reais eu vou ter que devolver? Não, se ainda está no ano financeiro, você ainda pode pegar esses 2 mil reais e ainda licitar. Você pode fazer outra licitação só com esses 2 mil reais. Até que não reste mais nenhum recurso público que aquela unidade tenha, entendeu? Enquanto tiver recurso público, você pode fazer quantas licitações você quiser. E isso até o fim daquele ano financeiro, né? Terminou o ano financeiro, ainda tem recurso público e não tem como mais você licitar, aí você devolve para os cofres públicos. Eu consegui tirar a tua dúvida? Conseguiu entender? Ou eu baguncei mais ainda a sua cabeça? Hein, Nayane? Deu para entender? Sim, não? Parece cartão de crédito. É por isso que tem alguns roubos? Em que sentido, Tuliane? Essas perguntas de vocês tem que tomar cuidado na hora de responder. Tem alguns casos que a pessoa vai e diz, compramos por 100 mil. Só que eles compram a empresa, os materiais tudo dá 95 mil e eles constam lá no papel que foi 100 mil. Só que na verdade foi 95 mil e eles pegam 5 mil para eles. Não tem como ter esse tipo de fraude, não. Porque todos os documentos de licitação, eles são públicos e documentados. E se faz uma prestação de contas no final do processo licitatório. Todos os recursos públicos, eles são auditados, passam por processo de auditoria, de tribunais de conta, onde é verificar toda a documentação, notas fiscais, toda a documentação da licitação. Existem os tribunais de contas municipais, estaduais, da União, que vão justamente verificar todas as prestações de contas desses recursos públicos. Pode ocorrer fraude? Pode. Mas como é que ocorrem essas fraudes? Essas fraudes, geralmente, como é que acontece, né? Deixa eu tentar explicar como é que pode ocorrer fraude nessas licitações. Geralmente, as pessoas, geralmente os políticos, enfim, né? Os chefes, isso geralmente acontece com valores grandes, tá certo? Valores pequenos é difícil acontecer isso, porque isso geralmente acontece com políticos, né? Com licitações grandes, né? Esses políticos, eles fazem acordos com empresas, para essas empresas ganhar a licitação, e aí a empresa, quando ganha a licitação, repassa, quando ela ganha, repassa valores por fora, né, para esses políticos. Mas toda a documentação vai estar tudo bem direitinho. Se a empresa ganhou por 95 mil, ela ganhou por 95 mil, só vai ser gasto 95 mil. Só que o legislador, na hora de elaborar a licitação, ele já elabora a licitação de uma forma já deturpada, porque em vez de eloçar um orçamento, né, da licitação, por exemplo, uma obra que daria para ser executada com 100 mil, ele coloca para ela ser executada com 200 mil. Aí, ou seja, essa diferença que justamente está é a que vai ser surrupiada, né, pela corrupção. Tem, né, Nairan? A gente sabe que, Vitor, para a questão da corrupção, tem, é só o que tem, né? Mas, enfim. Brasil, né? Nós vivemos num país. Então, vamos aqui. Quem pode ler aqui as hipóteses? A primeira hipótese de pequeno valor. Quem pode ler aí o texto de pequeno valor? Eu quero terminar esse tópico hoje, né? Quem pode ler aí? Vamos lá. Quem pode ler esse primeiro tópico? Em razão do pequeno valor. Quem pode?
Não, é só esses 4 tópicos, Soraya. A, B, C e D. Aí a gente termina a aula de hoje. Eu acho que vai terminar mesmo na hora, 2h50. Vamos lá, pequeno valor. Posso ler? Tuliane. Pode ler, Tuliane ou... Quem foi que levantou a mão? Tuliane, pode ler. Em razão do pequeno valor. É dispensável a licitação para obras e serviços de engenharia de valor até 10% do limite previsto na linha A do inciso 1º do artigo 23, desde que não se refiram a parcelas de uma mesma obra ou serviço, ou ainda de obras e serviços da mesma natureza, e no mesmo local que possam ser realizados conjunta ou concomitantemente. Artigo 24, com a redação dada pela Lei 9.648, de 98. Vou dar um zoom aqui. Para outros serviços e compras no valor de até 10% do limite previsto na linha do A do inciso 2º do artigo 23 e para alienações nos casos previstos na lei do artigo 17, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez. Inciso 2º, alterado pela lei no 9.648 de 98. Pode continuar. O inciso 1º foi alterado, substituindo o conceito de licitações simultâneas e sucessivas pelo de realização conjunta e concomitante. A dispensa só será possível se ocorrerem os seguintes requisitos: que se trate da mesma obra ou serviço, ou alternativamente, de obras ou serviços da mesma natureza e no mesmo local, que possam ser realizadas conjunta e concomitantemente. Embora não prevista, a ressalta contida na parte final do artigo, né? Parágrafo 5º do artigo 23. Desculpa. Parágrafo 5º do artigo 23, ela é também combível nesse caso, pois se a obra ou serviço exige profissional de outra especialidade, é convidente que sua contratação tem que ocorrer em procedimento de licitação diverso. Vamos entender o que é esse pequeno valor. Continua? Não, pode parar. Esse inciso aqui, ele vai estipular valores. Quais são os valores? 8 mil reais, tá certo? Licitações abaixo de 8 mil reais são dispensadas pela questão do valor. Abaixo de 8 mil, as licitações são dispensadas, desde que seja por uma mesma obra ou serviço ou para a mesma natureza, ou para o mesmo objeto. Por exemplo, vamos dizer, eu tenho material de limpeza, vamos dizer, eu dou sempre o mesmo exemplo, né? Mas, enfim, que fica mais fácil se você dizer. Material de limpeza, por exemplo. Você tem 10 mil, né? Você tinha 10 mil para licitar de material de limpeza naquele ano. 10 mil é maior do que 8. Mas vamos dizer que o financeiro lá seja espertinho. Não, 10 mil eu vou fazer assim. Eu vou fazer 2 licitações. Aliás, eu vou fazer 2 dispensas. Vou querer fazer 2 dispensas de 5 mil. Posso? Não pode. Por quê? Porque o valor que você colocou do objeto era 10 mil. Esse 10 mil já passa o limite em que a licitação é dispensável pela questão do valor. Então, licitações abaixo de 8 mil, elas são dispensadas. Tá bom? Isso serve caso aquele objeto só seja até 8 mil. Se a obra for ser feita, né? Vai fazer uma obra pública, seja até 8 mil reais, ela pode ser dispensada. Né? Se for uma obra pequena, um serviço pequeno, ela pode ser dispensada. Mas até esse pequeno valor que, nesse caso, a lei, né, diz que é 8 mil reais.
A segunda situação é em casos de situações excepcionais. Então, nessas situações, a dispensa é possível em certas situações em que a demora do procedimento é incompatível com a urgência na celebração do contrato ou quando a situação puder, em vez de favorecer, via contrariar o interesse público, ou ainda quando houver comprovado desinteresse dos particulares no objeto do contrato. Nessa categoria, inclui-se as seguintes hipóteses. A primeira hipótese, os casos de guerra ou grave perturbação da ordem. Nesses casos, a licitação é dispensada. Segundo caso, em casos de emergência ou calamidade pública, que é o que a gente está vivenciando hoje, né? Quando caracterizada urgência de atendimento de situações que possam ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos ou outros bens públicos ou particulares e somente para os bens necessários, a resposta aí da Soraya, né? Somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa. Então, quando esses casos ocorrerem de calamidade pública, urgência, a licitação ela é dispensada somente para os bens, né, produtos, materiais, bens que serão necessários ao atendimento daquela situação emergencial. Tá certo? E para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas com um prazo máximo de até 180 dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade pública. E é vedada a prorrogação nos respectivos contratos. Aí ele vai falar aqui um pouco do estado de calamidade pública, né? O estado de calamidade pública está definido no decreto 7.257 de 2010, que regulamenta a medida provisória número 4.994, também de 2010. Ele dispõe sobre o Sistema Nacional de Defesa Civil, né? O artigo 2º define a situação de emergência como situação anormal, provocada por desastres, causando danos e prejuízos que impliquem o comprometimento parcial da capacidade de resposta do poder público ao ente atingido. O estado de calamidade pública, né, é uma situação anormal provocada por desastres, causando danos e prejuízos que impliquem o comprometimento substancial da capacidade de resposta do poder público ao ente atingido. Eu acho que repetiu, né? O dispositivo constitui a aplicação do princípio da razoabilidade, na medida em que exige uma relação entre os meios, né, dispensa e licitação, e os fins, atendimento da situação emergencial ou calamitosa. Embora a restrição não seja mencionada no inciso 3º, parece evidente que ela é também aplicável àquela hipótese, né? Dispensa somente se justifica quando o contrato tem por objetivo, né, atender a situação relacionada com guerra ou grave perturbação da ordem. Aí, a situação referente ao prazo de 180 dias, previsto na parte final do inciso 4º, soma-se a outra já referida, que aplica-se o princípio da razoabilidade, além de ser relacionada com o atendimento da situação emergencial ou calamitosa. O contrato ainda não pode se ultrapassar 180 dias. Se o prazo superior, né, a licitação torna-se obrigatória. É tipo isso, viu, Kaique? Revolução, guerra. É tipo o que a gente tinha no Ceará, né? No começo de 2019. As polícias entraram de greve, que estava um caos aqui no Ceará. É tipo isso. Quando não acudirem, tipo teve uma época que o Brasil estava cheio de protestos, né? Tipo aquilo ali. Situação é que os comércios estavam sendo quebrados, enfim, né? Situações de perturbação normal da ordem. Quando não acudirem interessados à licitação anterior a ela, justificadamente, não puder ser repetida sem prejuízo para a administração, mantidas nesse caso todas as condições pré-estabelecidas.
Essa hipótese é denominada de licitação deserta, né? Aqui ele vai dizer, ó, para que se aplique, são necessários 3 requisitos. A licitação, quando é que uma licitação ela pode ser deserta? Primeira hipótese, a realização da licitação em que nenhum interessado tenha apresentado a documentação exigida na proposta. Então, não veio nenhuma empresa participar da licitação, nenhuma empresa apresentou proposta. Então, a primeira hipótese, né? Que a realização do novo procedimento seja prejudicial à licitação. Então, não foi feito porque a licitação é prejudicial. Outra hipótese para que seja licitação deserta. Que sejam mantidas na contratação direta todas as condições constantes do instrumento convocatório. Essa última restrição se justifica porque alteradas as condições, é possível que, aberta nova licitação, apareçam licitantes interessados. Note-se que o dispositivo, atendendo ao princípio da motivação, exige que seja justificada a impossibilidade de repetir a licitação sem prejuízo para a administração. É importante vocês guardarem esse parágrafo aqui, ó. Vou até marcar. E interessante que vocês copiem o destaque, né? Enfim, anotem, façam fichamento, enfim. Anotem esse parágrafo aí, ó. A licitação deserta não se confunde com licitação fracassada, em que aparecem interessados, mas nenhum é selecionado, em decorrência da inabilitação ou da reclassificação. Nesse caso, a dispensa de licitação não é possível. O que ele disse aí? A licitação deserta não se confunde com a licitação fracassada. Na fracassada, existe interessado, só que nenhum deles foi selecionado, ou como eu falei, não existia o quórum mínimo de 3 empresas. Então, nesse caso, não houve a contratação por conta disso, né? Ou pela inabilitação de alguma empresa, ou porque eles foram desclassificados. Nesse caso, a dispensa não é possível, porque a licitação ela ficou deserta ou fracassada. Então, nesses casos, não se pode fazer dispensa. Enfim, né? Eu não vou ler isso aqui tudo, não. A gente já vai para outra hipótese. Cadê? Em razão da pessoa, né? Eram 3. Quais eram as 4? Cadê? Em caso... Eram 4, né? Em pequeno valor, em situações excepcionais, em razão do objeto e em razão da pessoa. Cadê em razão do objeto? Peraí, né? Eu acho que é depois disso aqui, ó. Aqui, ó. Em razão do objeto. É porque não ficou coisado. Em razão do objeto. O artigo 24 prevê as seguintes hipóteses. Para a compra ou locação de imóvel destinado a atendimento das finalidades precípias da administração, cuja necessidade de instalação e localização condiciona a sua escolha, desde que o preço seja compatível com o valor de mercado. Segundo a avaliação prévia, tarará, né? E aí existe a aplicação da hipótese, né? Que é as características do imóvel. Então, isso aqui para imóveis, né? E para outros bens, né? Isso aqui ele vai dizer um monte de hipóteses. Isso aqui tem que ler. Enfim. E na aquisição de bens militares, aí a gente já vai para outra. Não vai ler isso aqui não. Em razão da pessoa. Em razão da pessoa, nós temos a seguinte hipótese da dispensa. Por pessoa jurídica de direito público interno, de bens produzidos ou serviços prestados por órgão ou entidade que integre a administração pública e que tenha sido criado para esse fim específico da data anterior à vigência dessa lei, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado. Essa hipótese de dispensa prevista tal com redação só pode ser utilizada por pessoas jurídicas de direito público interno, União, Estados e municípios, né? Desde que estejam todos os requisitos, né? Que o contratado seja órgão. Exemplo aí em razão da pessoa, enquanto a licitação é dispensável. Vamos dizer, por exemplo, que a gente não tivesse em estado de calamidade pública.
Nas situações normais, por exemplo, os estados e municípios, no caso a União, né? A União, ela compra vacinas do Instituto Butantan, né? Que é um Instituto Butantan, da Fiocruz, enfim. Esses órgãos, em momentos normais, eles produzem vacinas para diversas doenças que existem, né? E são órgãos públicos, tá certo? Então, nesses casos, esses órgãos, eles podem, como são órgãos públicos, eles podem contratar com a União sem necessidade de licitação, né? Nesse caso, eu acho que entra na cláusula de inexigibilidade, mas vamos dizer que só existisse mais algum órgão, né, estadual. E nesse caso, a licitação poderia ser dispensável, em razão da questão da pessoa. Tá certo? Enfim, nesses casos. É isso. Aí vocês dão uma lida, tá certo? Nesse material, que eu não vou me ater, né? Mas aí vocês vão ler. E na próxima aula, a gente vai estudar as modalidades, tá bom? Então, fica como exercício dessa semana para que vocês leiam tudo isso daqui que fala da questão da obrigatoriedade de licitação. Vejam esses casos de dispensa, né? Vão fazendo os resumos de vocês, né? De estudos. E aí,